Oi, gente, tudo bom? Então, a gente está aqui no nosso terceiro episódio, né? Na retomada do nosso quadro do Eu Tenho um Imóvel Que. E a gente vai falar sobre eu tenho um imóvel que possui alguns vícios, algumas infiltrações, algumas questões eu queria saber como resolver. A primeira coisa que eu vou te perguntar, né, obviamente, é se o teu imóvel, né, tu comprou na planta, faz quanto tempo que tu comprou? Por quê? Isso faz toda uma diferença, certo? Se você comprou na planta e se não passou um tempo de prescrição, vamos avaliar a questão inicialmente de 5 anos, vamos ver e vamos nos direcionar à construtora, certo? Então, esses vícios, a gente também vai querer saber se ele é oculto, se você já viu esse vício desde quando você recebeu, teve a entrega das chaves, né? E aí você vai ter uma notificação com a construtora pedindo para que conserte aquele imóvel. Se você já viu esse vício antes de receber as chaves, então você vai ter que colocar lá na vistoria, fazer também pedidos, requerimentos para que esses vícios venham a ser corrigidos, certo? Então, primeira coisa é isso. Se for um imóvel que você adquirir diretamente com a construtora, se não passou os 5 anos, você vai olhar, né? E você vai fazer com que a construtora se responsabilize para que esse vício, né, seja consertado, tá? Se você está com um imóvel, se o teu caso é um imóvel que já passou do prazo, né, aí, da responsabilidade do construtor, nesse caso você vai ter que se responsabilizar mesmo pelo conserto daqueles vícios. No entanto, se for um vício que ele venha, por exemplo, de uma infiltração proveniente, digamos, de uma má manutenção ou ausência total de uma manutenção do condomínio, neste caso, você vai ter que chamar, né, a responsabilidade o condomínio, né? E ali você vai ter que enviar notificações diretamente para o síndico, né, ou para aquela empresa, né? E você, para a administração do condomínio, informando daquele vício, informando que aquilo dali está acarretando problemas no teu imóvel, certo? E aí você também vai ter. E nesse momento você vai ter que estar ciente, né? E fazer já os requerimentos perante, seja a administradora ou síndico, de quê? Do manual do condomínio, o manual do síndico e as manutenções. Saber como é que está sendo feita, se não está sendo feita, cobrar, pedir assembleia, todas essas questões. Se não tiver jeito, aí é a questão da judicialização mesmo. Por quê? Porque um vício, ele tá, a depender do vício, ele pode trazer um prejuízo no campo financeiro, ou seja, uma desvalorização do imóvel, mas o pior também, que é trazer um perigo, um dano ali à saúde, à vida da pessoa que está residindo naquele imóvel, certo? Passados esses dois pontos, né? Se você adquire um imóvel, mas esse imóvel ele é antigo, né? Ele é antigo e ele possui alguns vícios, como fazer? Não é porque já passou um prazo, digamos, da construtora, não é porque por ser um imóvel antigo que você pode comprar qualquer coisa, que você pode comprar um imóvel e que você tem que aceitar que ele possua vícios. Não, não é assim. Se você compra um imóvel, ele é antigo, aquele antigo proprietário, ele traz consigo responsabilidades. Ele não pode vender um produto com vícios. Ele tem responsabilidades com isso. Então, ele vai ter que apresentar conceitos, você vai ter que intimá-lo por meio de uma notificação, para também, né, obviamente, pontuando com quais são esses vícios e se eles são fáceis de resolver ou não, se dependia realmente de uma manutenção, se ele já devia ter esclarecido na compra, se foi se houve, né, uma questão de uma, digamos assim, existia uma parede super mofada já, né, naquele imóvel, ele fez só uma pintura e aí escondeu que existia, na verdade, uma infiltração, né, e na qual ele não tomou providências para regularizar aquela situação, então ele tem que ser chamado à responsabilidade. Então, na prática, se o teu imóvel ele possui vícios, seja nesses vícios construtivos ou vícios de manutenção em si, né, temos que tomar ciência de qual modalidade ele é, quanto tempo faz que existe, né, saber de quem é a responsabilidade e chamar ele para uma conversa extrajudicial, não resolvendo. Aí é óbvio que a gente vai para a judicialização. Mas o que eu quero te deixar ciente, se o teu imóvel ele tem vícios, é sempre, obviamente, constituir provas por meio de vídeos, por meio de fotos, né, por meio de testemunha e por meio dessas notificações, seja para o síndico, seja para a construtora, seja por um antigo proprietário.
Você sempre ter isso e saber da origem daquele vício, certo? A depender, obviamente, de qual vício é, a gente vai precisar também de uma perícia técnica. Então, por exemplo, se for um vício construtivo, que a gente caracteriza ele como um vício construtivo, a gente jamais teria como entrar com um processo judicial sem uma perícia técnica. Saiba você que se você entrar com um processo judicial, você vai ter que arcar com esse custo. Além de uma perícia judicial imparcial que vai ter, obviamente determinada pelo juiz, você vai ter que arcar com aquele valor para contratar um engenheiro, né, que seja capaz de fazer um laudo técnico, especificando e tirando todas as dúvidas. Entrar com um processo já com essa questão dessa perícia. Ah, doutora Germana, mas eu não tenho condições nenhuma de fazer essa perícia, né, porque financeiramente eu vou ser prejudicada assim mesmo. Não. Hoje temos, né, uma solução, uma tentativa da solução, que é por meio de pedir uma tutela de produção de prova, que seria na questão do juiz já determinar essa perícia, certo? Então, você fica à mercê também, obviamente, da tutela jurisdicional. Quando é que vai ocorrer, quanto tempo vai, enfim, e se o juiz vai deferir ou não, certo? Mas se você tem condições, eu sempre aconselho, faz a tua perícia para entrar com um processo já com todas as provas a teu favor, certo? Então, é assim que resolvemos, tá certo?